Triangulação, a manipulação favorita de um narcisista. Sobre a triangulação, é a criação de triângulos nos relacionamentos, que muitas vezes é usada por pessoas com transtornos de personalidade. Narcisistas, sociopatas, psicopatas, pessoas que não conseguem construir relacionamentos saudáveis. Eles precisam de mais uma pessoa para seus objetivos, para controlar e manter alguém por perto. Como é que o narcisista age? Como ele atrai sua vítima? Para quê? E o que acontece depois? E a primeira coisa que você precisa prestar atenção é que os narcisistas são pessoas muito observadoras. Eles sempre escolhem suas vítimas com muito cuidado, vamos dizer assim. Eles selecionam as pessoas bondosos, abertos, sinceros, prontos para ajudar. Eles estudam e observam sua vítima com muito cuidado, e então elas refletem maravilhosamente todas as qualidades maravilhosas de uma pessoa. Ao conhecer sua vítima, Narciso será a pessoa mais maravilhosa. Ele vai refletir tudo de bom que há na sua vítima. E, claro, a vítima se sente atraída pela pessoa muito rapidamente. A vítima se apaixona e fica feliz por ter uma pessoa assim por perto. Muitas vezes pensa que finalmente encontrou sua alma gêmea. Aqui está a pessoa certa, aqui está a felicidade. Mas isso é só o começo. O narcisista age assim apenas no começo. Quais são os objetivos do narcisista? E o primeiro é elevar a própria autoestima. O narcisista precisa elevar sua autoestima, pois ela é muito baixa. Aqui podem estar as razões dos pais que faziam, por exemplo, o irmão e a irmã competirem pela atenção deles, ou alguns parentes. Ou seja, muitas vezes o problema vem da infância, ou uma mãe fria, que mostrava de todas as formas que não amava seu próprio filho, e ele tentava merecer esse amor. Ou seja, a infância muitas vezes influencia a formação da personalidade. A autoestima do narcisista, na verdade, é elevada, e ele faz de tudo para mantê-la assim. Próximo, fortalecer o controle sobre o parceiro. Então, o que o narcisista precisa é ter poder. Ele precisa entender que a vítima está em boas mãos. Próximo, desviar a atenção de algo mais importante. Ou seja, o narcisista cria todo um alvoroço ao seu redor e talvez ele esteja escondendo algo. Depois, a tentativa de se valorizar, ou seja, novamente, atrai outras pessoas para se tornar uma estrela. Amigos, amigas, alguns, parentes, antigos. Para se tornar uma estrela, para se tornar uma pessoa interessante, é preciso reunir muitas pessoas ao seu redor. Ou seja, esse alvoroço é percebido como se a pessoa fosse realmente maravilhosa, interessante, bom, gentil. É preciso lutar por ele. Ou seja, o narcisista cria um ambiente ao seu redor. Esse alvoroço, puxando as pessoas para perto de si de várias maneiras. E, então, a vítima quer lutar para ficar perto dele. Próximo, provocar o parceiro para uma briga, uma das tarefas do narcisista. Próximo, entretenimento para preencher o vazio. Para o narcisista, esse jogo está bem perto. Ou seja, ele age com sua vítima, provocando o parceiro a se sentir ofendido e entretido para preencher o vazio. Isso pode até ser combinado em um único ponto. Primeiro, ele provoca o parceiro a se sentir ofendido, ou seja, cria a situação e convence o parceiro de que a culpa é dele. Aqui, pode haver gaslighting e o parceiro já começa a duvidar da própria sanidade. O que o narcisista faz nesse momento? Atrai outras pessoas que dizem um sim, sim, você realmente está errado. E já a vítima. Parceira pensa que sim, eu realmente estou agindo mal. Se todo mundo ao redor acha que eu estou agindo mal, que estou fazendo algo errado, então tem algo de errado comigo. E a pessoa, uma pessoa saudável e equilibrada, começa a duvidar de si mesma, da sua sanidade, do seu comportamento e começa a pensar que tem algo errado com ela, que algo não está certo. Então, no momento em que o parceiro, a vítima, sente a frieza, fica mal. Nesse momento, o narcisista se diverte. Depois ele novamente atrai o parceiro para perto. Ou seja, de novo, aquele vislumbre de algo bom na vida. E novamente a vítima pensa que está tudo bem conosco, que tudo está bem conosco. Mas esse período não dura tanto quanto durou no começo. E, de novo aparecem algumas pessoas de fora, novamente se provoca uma briga e tudo volta a ser ruim. Então, a principal tarefa do narcisista é controle, atenção e adoração. Ele valoriza. Esses três momentos, ele precisa controlar sua vítima. Ele precisa da atenção não só da vítima, mas também de outras pessoas. Ele precisa que o adorem. E ele consegue isso mantendo sua vítima na linha. Ou seja, ela também não consegue se afastar dele. Ela tem medo de perder uma pessoa tão maravilhosa. Tem todo aquele alvoroço ao redor dele, todo mundo o ama, mas a vítima, na verdade, não é uma pessoa tão boa assim, como acaba se revelando. O narcisista recebe cada vez mais adoração. O que a vítima faz nesse momento? Ela se esforça, ela quer ser melhor.
Ela quer merecer o amor do narcisista, ela quer conquistar isso. Nesse momento, o narcisista sente aquele prazer. Ele entende que a armadilha se fechou, pronto, a pessoa caiu. Vamos lá. Quais são os tipos de triangulações? Ou seja, quem eles atraem para seus triângulos? O narcisista e, primeiro, nós, amigos. Ou seja, o narcisista mesmo puxa para um relacionamento mais uma mulher, uma colega, uma amiga, uma conhecida ou uma ex. E ele diz, não, nós somos apenas amigos, ele mesmo provoca essa pessoa. Olha, por exemplo, essa mulher. Para que ela comece a esperar algo mais, ele a puxa e, com isso, cria uma competição. O parceiro começa a ficar nervoso nesse momento, avançar. Esse admirador, ele está me perseguindo novamente. Uma mulher ou um homem começa a falar constantemente sobre seu parceiro. Pode ser até que ele nem exista, mas ele persegue, provocando sua vítima a sentir emoções que o manipulador narcisista precisa. Novamente, a vítima está em um estado de medo de perder, pronta para se esforçar, disposta a lutar pelo seu parceiro, sem realmente entender o que está acontecendo ao seu redor. Vamos lá, uma história inacabada com um ex. Todos os narcisistas têm essas histórias, e eles não cortam, digamos, todos os laços de propósito. E sim, todas essas histórias inacabadas com ex que duram e continuam. Por algum tempo, é bem provável que haja pessoas lá com algum tipo de transtorno, com narcisistas ou psicopatas. Então, se você perceber que o relacionamento com um ex parece não ter terminado, seu parceiro é um narcisista manipulador que fica dizendo constantemente que o ex ligou, estava interessado e que ele está deliberadamente estreitando o relacionamento. Isso é necessário para que ele possa te controlar mais. Então ele se torna um chapim em suas mãos quando sua parceira ouve que ele não é tão importante. Por exemplo, uma mulher sonha com outro homem, ou seja, uma mulher com transtorno narcisista. Ela sonha com outro homem, talvez não sonhe com ele, mas ela diz ao seu homem que sonha em ter um homem ao seu lado, com esse conjunto de qualidades. E ele, por enquanto, é só um ponto de passagem, porque ele não é digno dela. E essa é mais uma das manipulações. Depois, a comparação com o círculo mais próximo, não a favor do parceiro. Ou seja, podem ser amigos, conhecidos, pessoas próximas e parentes. Ou seja, isso é feito de propósito. Novamente, para que o parceiro tenha medo de perder essa pessoa tão maravilhosa, esse narcisista. Eles deliberadamente diminuem a autoestima e atropelam o indivíduo. E de fato, depois de um relacionamento com um narcisista, depois desses triângulos, a pessoa realmente precisa de muito tempo para se recuperar, porque relacionamentos saudáveis sempre são sobre a ausência de terceiros. É sempre um relacionamento onde duas pessoas resolvem alguns problemas, algumas dificuldades, chegam a alguns acordos, onde conversam, onde levam em consideração os sentimentos um do outro. Quando não é preciso recorrer a manipulações, porque isso não é necessário. Quando, nos relacionamentos, a sinceridade é o que caracteriza uma relação saudável. Mas olhem com atenção para seus relacionamentos. Se você se encontra em uma relação onde sempre aparecem terceiros, perceba se algum dia uma pessoa desaparece. E se não aparece alguém novo, você sente dor nesse relacionamento ou não. Tudo isso é feito de propósito para que você tenha medo de perder, para que você esteja sob total controle. E o poder desse narcisista. Também pode haver um tipo como uma pessoa influente, ou seja, um parente ou pai que é atraído. E então, por exemplo, uma garota diz a um rapaz que seus pais são contra. Pode haver alguma verdade nisso, mas muitas vezes não há verdade alguma. Ou seja, é especialmente inventado para que o parceiro tente, conquiste, para que ele faça todo o esforço. Ou seja, para que o narcisista esteja alcançando, isso é necessário para que ele seja alcançado. Muitas vezes, situações são inventadas, os narcisistas criam várias fofocas, frequentemente colocam as pessoas umas contra as outras. Ou seja, nesse triângulo, eles constroem relacionamentos com o parceiro, puxando alguma amiga. Começam a contar para a mulher, por exemplo, se o narcisista é um homem, sobre o que essa amiga disse, mesmo que a conversa nunca tenha acontecido. Depois, eles passam as palavras ditas pelo parceiro para essa amiga, e nesse momento, eles sentem prazer, eles desfrutam desse controle. Vamos em frente. Eu já disse que era um narcisista. É necessário controle, atenção e adoração. É isso que ele busca, é isso que ele quer. Nesse momento, ele está feliz quando tem ao seu redor um certo número de pessoas que o adoram. Ele consegue controlar todo. Eles, bom, não todos, mas uma certa quantidade de pessoas porque, digamos, ele lançou suas redes e recebe muita atenção. Nesse momento, ele se sente no topo e ele quer permanecer nesse topo. O objetivo, causar ciúmes e
insegurança no parceiro, ou seja, ele provoca ciúmes no parceiro, fazendo com que a autoestima dele caia. O parceiro não tem certeza se já é um parceiro, se está em algum tipo de relacionamento de longo prazo com um narcisista. Ele pensa que não merece nada de bom na vida e que deve adorar aquele narcisista, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Ele se esforça para manter o relacionamento. E no final, acaba sendo a vítima que cai nesse tipo de relação. E ele tenta gastar toda a sua energia, mas não encontra felicidade. Ou seja, às vezes há alguns momentos curtos em que a pessoa se sente feliz, ou seja, o narcisista dá uma pausa de propósito e depois continua a se aproveitar da situação. Ele também precisa criar a ilusão de popularidade e de ser desejado. É isso que o narcisista quer, ou seja, muitas vezes, isso nem existe. Ele não é desejado e nem popular, mas ele cria essa ilusão, ele inventa, ele fala. Ele distorce os fatos por causa da sua insegurança, porque tem uma autoestima muito baixa, não acredita e não entende. E ele não consegue sentir que pode ser amado. Simplesmente assim. Ele acredita que essa é a única maneira de ter um parceiro por perto. Ele precisa controlar esse controle, fortalecer e diminuir a autoestima do parceiro, da pessoa que entra nesse relacionamento. E no começo dissemos que essas são pessoas bem-humoradas, simpáticas, gentis e prontas para ajudar. Elas podem muitas vezes, digamos, desmoronar em tal relacionamento se não entenderem a tempo onde foram parar. Se você tiver a sorte de perceber que o problema não está em você, mas na pessoa ao seu lado, então você precisa deixar esse relacionamento, porque um narcisista, um manipulador nunca vai se acalmar, ele sempre criará, ele não entende. E provavelmente nunca vai entender que é possível ser feliz, simplesmente assim, sem envolver terceiros.